Então, bora lá? Vamos falar sobre mais uma ação do mercado financeiro. Mas antes de falar dessa ação, vou comentar sobre um filme que eu assisti agora ontem, que foi o filme do Eike Batista. Para quem acompanha mercado financeiro, você tem que assistir esse filme. É um filme é, triste, tá? É um filme muito triste do lado do investidor, tá? Você vai ver aí o que aconteceu. Eu já passei por isso, eu não passei por essa empresa do Eike Batista, OGX Petróleo, né? Eu não passei esse problema com a OGX, mas eu passei com a ação da Parmalat, que era chamada Milk 11, tá? Mas esse filme aqui, eu vou até colocar aqui para vocês aqui na tela, ó. Eike, tudo ou nada. Pessoal, quando eu falo para vocês que não devemos investir em tendência de baixa, isso é muito sério, tá? Na época, quando a ação da OGX se transformou na terceira maior empresa da Bolsa Brasileira, tá? O mercado caiu em 2008, todo mundo caiu em 2008. Na recuperação em 2009, a OGX se recuperou um pouco e aí ela começa a entrar num ciclo de baixa muito intenso e perdendo valor, perdendo valor. E vocês vão acompanhar nesse filme, tá? Que ninguém ainda sabia de nada, né? Se a empresa do Eike Batista estava com sérios problemas, tá? Ele era um cara assim, era o sétimo cara mais rico do mundo e deu no que deu. Tá? Então, é uma história muito triste. Lá retrata a vida de um investidor que fez apostas de muito capital dentro da empresa com as ações do Eike Batista, tá? Na OGX. Então, vale a pena vocês olharem, assistirem esse filme, tá? E aí vocês comecem a repensar sobre as apostas que vocês vêm fazendo, realizando dentro do mercado financeiro, tá? Eu acredito, por exemplo, que uma empresa hoje muito parecida que nem a OGX, né? Conforme o movimento das ações, é a IRBR3, tá? Então, eu acho que cada um sabe do que está fazendo, mas eu não me arriscaria hoje em IRBR3, tá? Então, no caso da OGX, era nítido a tendência de baixa da OGX-P3, tá? Mas hoje não temos o gráfico mais da OGX-P3 para a gente analisar como foi a queda das ações, mas foi naquele nosso zigue-zague descendente, canal de baixa, tendência de baixa, contra as médias, então foi terrível, tá? Bom, vamos agora falar sobre esta ação aqui, que é a Cogna, que é a Conga, né? Cogna. Esta ação aqui, pessoal, que já está há muito tempo em tendência de baixa, até hoje, tá? Então vamos analisar aqui primeiro a floresta, né? Como funciona e como está funcionando aí no longo prazo a ação da Cogna, tá? Então, pegando aqui de 2009 aqui para frente, nós tivemos um movimento de tendência de alta, se recuperando muito bem, tá? E era uma ação, essa ação, a Cogna, que ela estava, tá vendo essa movimentação ascendente aqui? Era uma movimentação muito forte, e isso aconteceu quando o mercado estava muito fraco, né? Quando o Ibovespa estava muito fraco, várias e várias empresas estavam muito fracas, tá? Mas é o que eu falo, nem todas as ações vão acompanhar o Ibovespa. E aí você tem que analisar o quê? É o gráfico, seguir o gráfico para ver se o gráfico está dentro de uma tendência de alta, como acontece hoje, tá? O Ibovespa está numa situação meio chata, travada, tá? Muitas ações caindo no mercado, mas tem muitas ações também subindo muito forte no mercado. Então, Cogna, na época que o Ibovespa vinha caindo fortemente, Petrobras, Vale, Uzi Minas, boa parte das ações caindo, tínhamos Cogna aqui fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Subindo e para a Lua, né? Para a Lua. Né? Ele fez uma correção aqui, ele volta a entrar numa tendência de alta aqui, ó, volta para uma tendência de alta, até que lá em
2017, outubro de 2017, né, a gente viu a tendência de alta da Cogna, ele começa a fazer um movimento pelas minhas setas aqui, ó, um movimento de zigue-zague descendente, né? Um movimento de zigue-zague descendente, ok? Ele fez esse movimento de zigue-zague descendente. Quando ele realiza esse movimento de zigue-zague descendente, o último fundo que nós tínhamos importante aqui da tendência de alta, né? Que nós tínhamos aqui, ó, esses fundos sempre mais altos, ok? Sempre mais altos. Até que a gente começa a fazer um zigue-zague descendente menor aqui e perder este fundo principal, tá? Então, aqui nós saímos da tendência de alta vigente nesse período aqui, ok? Bom, aí como eu falo, a gente precisa analisar o que o gráfico está fazendo. Depois de um tempo, ele começou a ficar de forma lateral, né? Nós ficamos num movimento, num range, que era esse aqui, ó. Esse período aqui, lateralizado. Vamos ver quanto tempo durou isso aqui? Isso aqui veio, ele caiu até, fez o fundo aqui em junho de 2018, e ele ficou aqui até março de 2020, né? Ele veio cair aqui, perder essa congestão aqui, tá? Para baixo em março de 2020, na época da Covid. Então, o que nós temos aqui? A tendência de baixa, deixa eu colocar aqui novamente para vocês entenderem aqui, ó. A tendência de baixa, ela funciona em topos e fundos descendentes, ok? Vou botar isso aqui também. Ok? Então, deixa eu tirar aqui. Então, o que acontece? Quando nós estávamos nessa pernada aqui, ó, vamos colocar que a gente estava nessa pernada aqui, ó, nesta pernada aqui, nós fizemos aqui no gráfico semanal topos e fundos descendentes. Aqui, ó. Certo? Topos e fundos descendentes. Eu vou pintar até em vermelho. Então, o que eu estou falando aqui? Essa pernada que eu estou colocando aqui em vermelho foi esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui do semanal dentro de uma pernada maior, né? Que era essa pernada forte aqui de queda. Essa pernada forte de queda aqui, ok? Deixa eu colocar aqui em azul novamente. Então, é isso aqui, tá? É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse movimento azul é uma pernada forte de queda e em tempos gráficos menores ele estava em zigue-zague descendente. Era isso aqui, ó, esse zigue-zague em vermelho. Até que o movimento corrigiu, né? Quando temos a correção dessa forma aqui, ó, ele cai, aí ele sobe, faz uma correção aguda para cima, mas ele faz um topo abaixo disso aqui. Ele pode fazer essa correção aguda, como ele pode fazer uma correção lateral, que é isso aqui, ó. Essa correção lateral aqui, ele pode fazer essa correção lateral. Essa correção lateral é uma correção desse processo de queda, em azul aqui. Então, quando ele faz esse processo lateral aqui, o que a gente precisa fazer? O viés é de baixa. Então, a expectativa é que essa ação volte a cair. A expectativa. E o que eu tenho que esperar? Qual é o gatilho que eu tenho que esperar? O rompimento para baixo. Tá? A expectativa é o rompimento para baixo dessa congestão. Então, foi o que a Cogna fez. Ele rompe para baixo, um movimento forte aqui, e depois ele volta fazendo um pullback da região rompida, dessa região. E ele volta aí para baixo novamente, fazendo seu zigue-zague descendente. Então, zigue-zague descendente, num gráfico semanal, ele é muito importante, tá? É um aviso muito importante, que a tendência de baixa é uma tendência de baixa muito forte, tá? Não devemos apostar contra ela, ok? Então, vamos acompanhando aqui a Cognant, tá? Então, ela veio caindo até aqui, esse fundo aqui, e agora, o que ela faz? Ela vem fazendo novamente, um movimento lateral, ok? Um movimento lateral dentro de uma tendência longa de baixa, tá? Esse canal em rosa que eu coloquei aqui, certo? Então, aqui nessa situação, o que eu devo fazer? Eu tenho que primeiro esperar
para ver para que lado vai romper aqui a Cogna, tá? Para que lado vai romper esta congestão aqui. A tendência é que rompa para baixo, já que é uma tendência de baixa, tá? Mas se ele romper para cima aqui, a gente começa a mudar a característica, né, do preço, tá? O que ele vinha fazendo de tendência de baixa, ele pode começar a mudar a característica do preço. Mas aí, além dele romper para cima, tá? Começar a fazer um zigue-zague ascendente nesta região, nós temos um fator importante que é essa linha de tendência de baixa, né? Desse canal de baixa aqui que nós temos nessa região, tá? Então, mesmo com um zigue-zague ascendente, caso ele venha a realizar, saindo dessa congestão aqui, ele pode gerar uma compra na saída, né? Ele sai da congestão, volta, faz o pullback, como foi aqui, ó, sai da congestão, volta, faz o pullback e volta a cair. Aqui era a tendência de baixa. Se ele fizer isso aqui, rompe a congestão e volta, tendência de alta, caso ele faça um sinal de compra aqui. Mas, sabendo, temos esse problema aqui, esse canal maior de tendência de baixa, tá? Então, a situação da Cogna é uma situação complicada, tá? É uma situação complicada. Para sair desse ciclo de longo prazo da Cogna, vai demorar um bom tempo para acontecer isso, tá? Não sei se vai acontecer isso nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses, ou vai durar ainda anos dentro dessa tendência, tá? Não devemos apostar contra a tendência. E para que eu vou tentar comprar uma ação desse tipo? Não faz sentido. Eu tenho ações no mercado que estão numa tendência de alta muito forte, renovando topos aí históricos, tá? Movimentos para explodir novamente. Então, eu não preciso apostar em algo que a tendência é forte para baixo. Eu vou aumentar a minha probabilidade de aumentar o meu capital dentro de ações que estão com força para cima. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a ação de hoje, a Cogna, tá? Se você gostou desse vídeo, aí se inscreva no canal. Eu sei que muita gente está assistindo o vídeo, mas muita gente não é inscrita. Se inscreva aí, me ajude aí, e dê um like no vídeo aí se você gostou, tá? E coloque aí nos comentários a ação que você quer que eu comente aí nos próximos vídeos, que eu posso fazer uma análise aí de longo prazo para analisar esta ação, ok? Fico por aqui, forte abraço.